imóvel, desde que seja o único, do devedor, para preservar a dignidade humana do devedor e da sua família. Tá bom. Independentemente do valor desse bem. Então veja o problema. Imagina que você esteja executando uma dívida de 50 mil reais. E o devedor, ele tenha um bem, que é o bem que ele reside com a sua família, mas esse bem vale R$1 milhão. É um duplex, ou é uma casa com jardim, com piscina, churrasqueira. Quer dizer, um imóvel de R$1 milhão. Você pode penhorar esse imóvel? Não pode. Porque este imóvel é o bem de família. Será mesmo tão prejudicial à dignidade deste devedor você admitir a penhora deste imóvel, vender, alienar judicialmente esse imóvel, entregar 50 mil para o exequente e devolver 950 mil para o executado? Será que realmente mexe com a dignidade humana de um devedor que tem como bem no seu patrimônio, bem único no seu patrimônio, um imóvel desse valor? Claro, eu estou exagerando, falando de imóvel de R$1 milhão, mas você pode ter imóveis aí até 300 mil, 350 mil, 400 mil, imóveis razoáveis, muito bons, né, em termos de valor. Senhores, tentou-se também. Tentou-se. Por quê? Na mesma lei 11.382, quando tentaram a penhorabilidade do salário, também tentaram limitar a impenhorabilidade do bem de família. 1.000 salários mínimos. Um valor bastante interessante. Então, qual é a ideia? Era a ideia porque também foi objeto de veto presidencial. Mas a ideia basicamente era a seguinte: se você tiver um bem de família de valor superior a 1.000 salários mínimos, você pode penhorar. Penhora, leva à expropriação, e aí entrega ao devedor os 1.000 salários mínimos com cláusula de impenhorabilidade. Quer dizer, aquele valor vai ser depositado na conta do executado, e ele, obviamente, não pode perder aquele valor em nenhuma outra execução. Cláusula de impenhorabilidade. E com o restante do dinheiro que se obtém, você paga as dívidas daquele devedor, daquele executado. Bom, essa limitação, ela foi objeto do segundo veto presidencial à Lei 11.382. O primeiro foi a questão da impenhorabilidade dos alimentos, que nós já comentamos, e o segundo veto foi referente a essa questão do bem de família. O resultado é que hoje nós continuamos como estávamos desde 1990, quando veio a ideia da lei do bem de família. A lei do bem de família acabou se estabelecendo. Qual é a ideia? O bem de família não responde. Qualquer que seja o seu valor, determinando-se que aquele é o bem de família, ele acaba não respondendo, independentemente do valor da dívida, independentemente do valor da execução. Se não tiver nenhum outro bem no patrimônio do devedor, o exequente estará diante de uma frustração na sua execução. Tá? Tudo bem aqui? Pois não? É com a situação em que o devedor, quanto mais, tem a proteção judicial. Pois é. Essas proteções ao devedor, legítimas ou não, geradas pela impenhorabilidade de bens, elas na realidade não fazem distinção a respeito da qualidade desse devedor. Se ele é o devedor quanto mais, se ele é um devedor esporádico, se ele é o devedor mau caráter, se ele é o devedor honesto. Quer dizer, não há nenhum tipo de análise subjetiva do devedor em termos de proteção. Então você pode imaginar o seguinte: quem é este devedor que tem a casa de R$1 milhão? É alguém que está devendo para 300 credores. Ele fez dívidas na praça com 300 pessoas diferentes. Então esse é um devedor quanto mais. Esse é um devedor que, a não ser numa grande excepcionalidade, é alguém que é malandro. É alguém aí que eventualmente não mereceria uma proteção tão robusta da lei. Mas perceba, a questão da dignidade humana e a questão da preservação do mínimo, ela não leva em consideração nada disso. Né? Quer dizer, as proteções, elas são objetivas. Determinado bem de família, não é mais possível você atingi-lo. E aí, se o devedor é o devedor que teve um problema e não conseguiu pagar porque realmente não foi possível, ou aquele que não paga porque tem mais patrimônio escondido, mas você não consegue localizar, ou é aquele devedor que realmente ficou sem nada, mas teve culpa no cartório ao ficar sem nada, tudo isso, na verdade, é irrelevante. É irrelevante. É claro que dá muito mais, não vou dizer raiva, né, porque eu acho que a gente não precisa ter essas emoções, mas dá muito mais desconforto você ver a proteção de alguém que é contumaz na formação das dívidas e pior, contumaz no não pagamento.
porque um devedor quanto mais, desde que pague sempre, tá bom, né? Não tem grande problema. Né? Hoje a vida moderna é assim, você um dia está pendurado aqui, faz uma dívida ali, já paga ali, faz outra para pagar outra. Quer dizer, mas vai se virando e vai pagando. Agora tem aqueles que vão fazendo uma dívida atrás da outra, não vão quitando. A proteção legal ela não leva em consideração a frequência com que você se torna devedor, as razões que te levaram àquela dívida, e você acaba invariavelmente tendo a proteção. É claro, né, com relação ao bem de família, há as exceções da própria lei. Os bens referentes ao imóvel, tanto a questão condominial quanto a questão tributária, as dívidas referentes a trabalhadores do bem de família, também aí o bem de família acaba respondendo. No caso específico do bem de família, você ainda tem uma possibilidade de atingir para algumas espécies de dívidas previstas lá na lei do bem de família. Mas, em regra, acaba sendo impiorável mesmo, independentemente do caráter da conduta, da contumácia ou não daquela figura que é o devedor. Ok? Muito bem. Então vamos agora, encerrar essas ponderações a respeito da impiorabilidade, falar um pouquinho a respeito da tal da penhora online. Né? Um nome bonito, penhora online e tal. O que significa penhora online? Bom, imagine os senhores que em 2001, no distante ano de 2001, o Poder Judiciário ele fez um convênio com o Banco Central, com o Bacen, e a partir do momento em que ele fez esse convênio, na realidade o que foi criado foi um programa de computador. Tá? É um programa de computador que chama Bacenjude. Esse programa de computador, o Bacenjude, ele disponibilizava ao Judiciário a requisição de informações bancárias do devedor por via eletrônica. É isso. Basicamente a ideia é essa. Eu vou te dar uma ferramenta tecnológica, que é um programa de computador chamado Bacenjude. Por meio desse programa de computador, que é o Bacenjude, o juiz teria, com uma senha, um cadastro próprio, quer dizer, essas minúcias, quem se interessar também pode entrar no site do Banco Central, você vai ter um link direto para o Bacenjude, ele vai te dar todas as explicações que você sempre quis saber a respeito do Bacenjude. Tá? Basicamente, o juiz vai lá, faz um cadastro, ele recebe uma senha e aí ele passa a ter a possibilidade de fazer a penhora, não só fazer, antes disso, né? Ele passa a ter a possibilidade de tomar conhecimento da situação bancária do devedor e eventualmente realizar a penhora de valores que ele encontre em conta corrente, investimento, que estejam vinculados àquele devedor. Bom, 2001. 2001 foi feito o convênio, mas perceba que era um convênio administrativo. Era uma ferramenta disponibilizada ao juiz, como é, por exemplo, uma caneta azul que o judiciário paga ao juiz. O juiz ele podia dizer simplesmente o seguinte: eu não gosto de usar caneta azul, eu tenho a minha caneta, eu vou usar a minha caneta, não vou usar esta ferramenta que o judiciário me proporcionou. E alguns juízes, por mais incrível que pareça, acabavam fazendo isso. Apesar de ter possibilidade de acessar o Bacenjude, não acessavam. E não acessavam o Bacenjude dizendo: olha, aqui nós temos meramente um convênio administrativo, eu não sou obrigado a fazer a penhora de dinheiro pela via eletrônica, e aí voltava-se ao procedimento anterior ao ano de 2006, ao ano de 2001. Que procedimento era esse? Ofício. Ofício. Eu tive a oportunidade de trabalhar num banco. Quando eu era estagiário ainda, eu trabalhei 8 meses num banco. E aí, um dos meus trabalhos era responder ofício do judiciário. E era interessante, né? Porque vinha o ofício, na verdade, ele fazia o ofício para o Bacen fazia para o banco, aí o banco respondia para o judiciário. Então imagina a quantidade de bancos, imagina a quantidade de ofícios que você acabava juntando nas execuções. Quer dizer, o que fez o Bacen em especial, porque foram os seus técnicos que desenvolveram o programa no início, foi criar uma forma de otimizar o trabalho. Quer dizer, ao invés de ficar expedindo ofício para todos os bancos e demandando a remessa desses ofícios aos autos, vamos fazer pela via eletrônica. Fizeram lá um programa de computador, eu não entendo muito bem de computador, mas fizeram lá um programa de computador e disponibilizaram esse serviço. Nem todo juiz, entretanto, se valia desse serviço. O Ministério do Trabalho sempre teve muito adiantada diante da justiça comum. Muito, muito. O Ministério do Trabalho, ela tem 99% dos juízes fazendo penhora online. E a justiça comum, ela ainda não tem essa quantidade considerável de juízes realizando a penhora online. A notícia interessante é a seguinte: hoje em dia, a penhora online não é mais só um convênio administrativo. Essa que é a realidade. Hoje, a penhora online, ela está prevista expressamente no Código de Processo Civil. É o artigo 655-A
do CPC. Então perceba que